Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula da Fioclass, a nossa plataforma de branding e marketing automotivo. E hoje a gente vai falar sobre como se diferenciar no mercado automotivo. Ou melhor, como criar um posicionamento estratégico para sua marca. Eu postei essa semana um Reels sobre a RWB e esse Reels era um resumo da aula nossa completa que está aqui na plataforma. E esse Reels viralizou, ele bateu mais de 1.600.000 views e muita gente não entendeu o que eu estava falando sobre a RWB. E uma das dúvidas mais comuns que chegou é: como assim o Porsche RWB não é perfeito? Você está falando besteira, você não sabe o que você está falando. Surgiu a dúvida porque eu falei que os carros da RWB não saem perfeitos. E aí todo mundo veio hatear nos comentários. Surgindo essa dúvida, eu tive a ideia de fazer essa aula sobre posicionamento e explicar por que o carro da RWB não é perfeito, comparando com outras marcas. Eu vou explicar melhor para você, então se você tem essa dúvida também, se você não entendeu por que eu falei que o carro da RWB não é perfeito, fica aqui nessa aula que você vai entender e eu vou falar sobre como criar uma diferenciação para sua marca, pensando no exemplo da RWB e pensando em mais duas concorrentes da RWB, que é a Singer e a Liberty Walk. Eu vou fazer uma análise de posicionamento dessas três marcas para fazer um comparativo e mostrar para você o que é posicionamento. Além disso, eu vou citar outras marcas aqui também, então a gente vai falar de algumas marcas brasileiras. Então, se você tem uma marca automotiva ou você trabalha para uma marca automotiva, fica aqui nessa aula que o conteúdo vai ser massa. Bom, na aula de introdução aqui da Fioclass, eu expliquei um pouquinho do que era branding e eu vou aqui resumir novamente. Branding trabalha a identidade e a imagem da marca. E eu quero que vocês guardem isso, porque vai ser importante para entender o que é posicionamento. Então, a identidade é a personalidade da marca, as características, os atributos que você realmente carrega. E a imagem é a percepção que seu público tem de você, da sua marca. O branding, ele trabalha identidade e imagem. Isso é importante para entender o que é posicionamento. Falando do branding, também é possível pensar na palavra reputação. Então, a gente fazer uma estratégia de branding significa fazer uma estratégia para criar reputação. Ou melhor, também outra palavra que eu gosto também para ficar mais claro é o legado. Essa palavra eu uso na tagline aqui da Fioclass. Conquiste seu público, prospere e crie seu legado. Com o branding, a gente vai trabalhar todos os dias para construir o legado, da nossa marca, da nossa empresa. Então, vai além do lucro. Então, vamos lá, vamos entender, vamos analisar essas três marcas aqui para você entender como elas se diferenciaram. Essas três marcas, elas se diferenciaram entre elas. Então, quando a gente faz um comparativo entre elas, elas são diferentes. Além disso, elas têm uma diferenciação perante a todo o mercado. Então, quando a gente pega, não importa se é a Singer, ou a RWB, ou a Liberty Walk, elas são marcas que conseguiram se diferenciar no mercado. Cada uma delas tem seu posicionamento. Eu não consigo falar que uma marca é melhor do que a outra, porque elas têm posicionamentos diferentes. E isso que eu quero que vocês entendam. Então eu abri aqui o site delas e a gente vai dar uma olhada no site e fazer alguns comparativos para você entender. Então aqui a gente tem o site da RWB, até que parece bonito o site e tudo mais, mas pensando que é uma marca global, assim, que é uma marca que está espalhada no mundo inteiro, pensando que é uma marca que é conhecida por muita gente, esse site é muito amador. A RWB não está posicionada como uma empresa que produz os seus kits em massa e tudo mais. A RWB se posiciona como um artista, né? O Akira Nakai se posiciona como um artista, ele mesmo faz cada carro de forma artesanal. O site é basicamente para colocar a RWB na internet, mas não tem muita estratégia, o site é feito de forma simples. Parece ser um template básico de site que não foi muito trabalhado, não tem nenhuma fonte trabalhada, nada. Todos os produtos audiovisuais, todas as fotos e tudo mais, não tem um padrão, são vídeos e fotos feitos por entusiastas, por fãs, por outras empresas de mídia. Não é o próprio Akira contratando o fotógrafo para criar
uma super identidade visual, uma super linguagem verbal. É uma junção de materiais de diversos videomakers, diversos fotógrafos, né? Aqui a gente consegue, tá bem descrito o site, isso eu não posso, mas assim, até a questão do contraste ali aparecia outro background que não dava nem para ler, mas tem sim poucas fotos, como eu falei, um template básico. E como eu falei na aula da RWB, Hauwelt Begriff significa conceito de mundo bruto em alemão. No posicionamento da RWB, né, desde o nome que o Akira escolheu, todos os atributos da marca levam para algo que não pense em detalhes. A RWB não está ligando para detalhes, não está ligando pela perfeição, eles não estão em busca da perfeição. O Akira Nakai quer construir seus carros, cada um feito de forma artesanal, mesmo que eles apresentem algumas diferenças entre eles. Esse é o objetivo da RWB. E o site também tem as mesmas características. Parece que foi feito por um fã também o site, não parece que foi o Akira que foi lá e contratou e mandou fazer. Parece que um fã foi lá e falou: eu faço o seu site e eu coloco no ar para você, você não precisa nem se preocupar. Parece isso. Porque o Akira, ele só quer viver a filosofia dele de realmente mexer nos Porsches e não se preocupar com mídia, com nada desse tipo. Tudo é feito mais no boca a boca. E aqui eu estou mostrando o site porque ele cita o posicionamento. Geralmente, né, as marcas, quando são planejadas, elas escrevem o posicionamento delas no site de forma clara e distinta, né? Aqui, apesar de não estar ligando para detalhes, o posicionamento da RWB está escrito aqui. Quando a gente clica aqui no About, aqui a gente tem a descrição do posicionamento da RWB. Então aqui ele coloca que a RWB é um tunador de Porsches localizado no Japão que combina elementos de tunagem japoneses e europeus, né? Criando um estilo RWB único, né, para chassis de Porsche. A RWB deixa claro que ele só trabalha com Porsches. Outro assunto que eu falei no Reels, que era uma funilaria. Aqui está escrito Body Shop. Body Shop, qual que é o significado? Quer ver? Eu vou abrir o Google aqui para vocês verem. Então para provar, no site da RWB está escrito que eles começaram como um Body Shop. Body Shop é uma oficina especializada em reparos de carroceria de veículos, ou seja, uma funilaria. Então, esse estabelecimento realiza trabalhos como desamassar, pintar e restaurar a parte externa dos carros. Então, está escrito aqui no próprio site da RWB. Então, o Akira Nakai começou como um funileiro. Hoje, ele é um customizador ultra renomado, assim, mas começou como uma funilaria. Então, começou com uma pequena funilaria em Chiba e hoje a RWB, hoje os 911 RWB são comuns de serem vistos nas ruas e nos circuitos de corrida do Japão. Outro posicionamento claro que o Akira Nakai deixou aqui também, nós criamos um único Porsche RWB para cada consumidor. Quando eu faço um vídeo, eu pesquiso muito para não falar besteira para vocês. Então, pode ficar tranquilo que se eu falar alguma coisa errada, eu vou vir para me retratar. Então, ali, de tudo que eu tinha falado no vídeo, tá tudo coerente com o que eu pesquisei aqui no próprio site da RWB, em outros vídeos, em outros conteúdos, em conteúdos feitos por jornalistas muito renomados. Então, tudo que eu peguei de informação estava correto. O Akira Nakai, ele foi um funileiro. E a RWB, quando a gente vai entender o significado e tudo mais, a gente entende que o Akira não está em busca da perfeição. Ele fala literalmente isso com o conceito de mundo bruto. Ele não está em busca da perfeição, ele está em busca de criar um carro que carrega suas histórias, que os seus defeitos vão fazer parte da história daquele carro. Por isso que ele faz o trabalho dele muito de forma visual, manual, tudo mais. Isso faz parte do posicionamento dele. Então, a promessa da RWB não é fazer um carro ultra perfeito em todos os detalhes. É claro que o carro sai muito foda. Eu vi o carro pessoalmente, eu estive com o Akira Nakai, ele estava finalizando o Carrera, o carro ficou surreal, assim.
Tudo ficou no lugar, o stance perfeito, o fitment, tudo. Então, assim, o carro ele sai perfeito dentro da proposta do Akira Nakai. Quando a gente compara com outras marcas, com outros posicionamentos, com outras customizadoras, não tem como falar que o Porsche RWB ele é perfeito. Tem como falar que ele é único, que ele é muito foda, que é original, que é autêntico. Tem como a gente colocar diversos atributos, mas não tem como a gente falar que o carro é perfeito, que ele não tem nenhum detalhe, né? Tô falando, o carro é foda, fodástico. Eu vi pessoalmente, eu sou muito fã. Eu teria um RWB tranquilamente. Quando eu falo que ele não é perfeito, eu não tô falando porque eu não gosto. De forma alguma, eu tô falando as características, os atributos daquela marca. E isso faz parte do posicionamento da RWB. E eu vou explicar melhor o que é o posicionamento comparando agora com outras marcas. Vou pegar, por exemplo, a Singer, né? A Singer eu coloquei aqui o site traduzido, devia ter colocado aqui a RWB. Mas a Singer também é uma customizadora de Porsches. Então tem um posicionamento em partes parecido com a RWB. Eles trabalham com o mesmo tipo de carro, também faz customização, também mexe na carroceria, porém são dois posicionamentos diferentes. Aqui eles falam, é muito interessante pegar cada palavra que eles usam no site, né? Enquanto o Akira Nakai fala conceito de mundo bruto, que ele não busca a perfeição, que ele enxerga os defeitos como algo que faz parte da história daquele carro, né? E que o carro, né, da RWB ele é feito para andar na rua, para acelerar, que se quebrar algum detalhe do kit é só ir lá e refazer aquela parte do kit e boa. É esse o posicionamento da RWB. Enquanto a Singer, a gente abaixa aqui um pouquinho e aqui tá uma frase que eles falam que é a filosofia da Singer, que é o posicionamento. A filosofia ela é capturada em 5 palavras, que é uma busca incansável pela excelência. Então, uma busca incansável pela excelência é a frase-chave da Singer, né? É o que traduz todo o trabalho da Singer. Enquanto o Akira Nakai fala em mundo bruto, em não achar perfeição e tudo mais, a Singer fala em excelência. A gente abaixa mais um pouquinho aqui e eles falam: tudo é importante. Então, cada detalhe da Singer é importante. O sucesso em nossa missão requer uma abordagem única. Cada detalhe, por menor que seja, deve ser considerado e otimizado. Essas 3 palavras são um mantra constante que orienta a nossa busca pela perfeição. Então veja as palavras da Singer como são diferentes da RWB. Enquanto a RWB a gente vê muito a silhueta, a gente enxerga, né? Assim, ó, é bagunçada essa oficina aqui. Não vem me falar que isso daqui é ultra organizado, que não é. A imagem que está passando dessa oficina é uma imagem de bagunça, mas é justamente esse o posicionamento do artista Akira Nakai. Quando a gente pega aqui da Singer, cara, eles estão mostrando cada detalhe. Eles fazem uma foto de estúdio da válvula, né? Pelo que eu sei, dos meus conhecimentos mecânicos, isso daqui é uma válvula. Cara, isso daqui é falar o quanto tá pensando em detalhe. O Akira Nakai, para começar, pelo que a gente sabe, pelo que ele fez no Brasil, pelo que todas as informações que a gente encontra, ele não mexe em motor na oficina dele. Ele só mexe mesmo na carroceria. Enquanto a Singer, ele pensa em todos os detalhes. Eles desmontam o carro inteirinho, pensam na engenharia, pensam no motor, trocam o motor, fazem tudo, todos os detalhes. Então, quando a gente fala um atributo da Singer, a perfeição faz muito mais sentido. Novamente, não estou falando que o Singer é melhor que a RWB. Cada um tem suas características. Isso que é legal no mundo automotivo, isso que é legal de ter marcas diferentes posicionadas de formas diferentes. Eu teria na minha garagem um RWB e um Singer. Eu não sei qual que é mais difícil. Um Singer é muito caro, um RWB é muito difícil de entrar na fila do Akira Nakai. Então, os dois se tornam fodas por motivos diferentes. A Singer, ela busca em todas as imagens
Então veja que cada detalhe, o site ele é feito, é pensado em cada detalhe. As imagens, né, sempre mostram detalhes muito próximos, mostrando quanto o acabamento é incrível, tá vendo? Olha aqui uma trama de couro com o emblema aqui, Singer Reimagined. Uma forma intencional de reforçar os atributos de que a Singer busca pela perfeição. Além disso, eles usam a palavra luxo, né? Enquanto a RWB ele só quer saber de fazer o carro para acelerar na rua, na pista e botar o carro para usar, e se ralar ele vai lá e troca o pedaço do body kit, né? Aqui a Singer estão falando de luxo, de detalhes, de fazer o emblema banhado a ouro e etc. Então, assim, é outro posicionamento. Eu teria os dois e eu acho as duas marcas incríveis. E para quem gosta de branding, é bem provável que se apaixone pelas duas marcas, pelas duas características, né? Cada uma com a sua, com o seu potencial, né? Quando a gente compara, né, em atributos, cada marca tem seu atributo, cada marca tem qualidades, mas são qualidades distintas. Isso é diferenciação. Então, um Singer ele é diferente de ter um Porsche original, por exemplo. Então a Singer busca elevar o nível de um Porsche original. Então se um Porsche original eles pensam em detalhes, a Singer pensa mais ainda, principalmente olhando carros mais antigos e trazendo eles para um cenário mais atual, uma engenharia mais atual, mas buscando uma estética mais old school. É isso que é a Singer. Não sei se vocês já conheciam, se todo mundo que está aqui conhecia o que era a Singer. É muito incrível os carros deles. Novamente, não estou comparando um com o outro para falar um é melhor que o outro, apenas que também é uma marca foda. Em todas as frases do site levam para o mesmo caminho, para a mesma percepção. Então, cada um dos criadores, seja o Akira Nakai ou o criador da Singer, que é o primo do Bruce Dickinson, não lembro o nome dele, alguma coisa Dickinson. Os dois têm identidades diferentes, eles têm essências diferentes. E eles trabalharam isso, eles criaram uma imagem diferente para cada uma das marcas. Então, da mesma forma, o projeto do Akira Nakai também é personalizado. Ele também é um carro único, né? Mas aqui eles deixam claro que é uma marca de luxo. Estudo clássico. Então, todas as palavras levam para o mesmo caminho, para a mesma percepção. Então, olha as fotos. Olha que perfeição de foto. Não tem um reflexo. É tudo feito impecável. Então, isso passa as características de uma marca que pensa em cada detalhe, né? Uma marca que busca a perfeição. Então, comparando, as duas marcas fazem Porsches, mas cada uma da sua forma, cada uma com as suas características. E os dois são fodas, são difíceis de conseguir e tudo mais. Vamos comparar com mais uma outra customizadora, que é a Liberty Walk, que vocês devem conhecer também, pelo amor de Deus, se vocês são entusiastas e estão na nossa comunidade, é bem provável que você conheça a Liberty Walk. Eu também tenho uma história, assim como eu tenho uma história com a RWB, de ter participado da montagem dos carros no Brasil, eu tenho uma certa história com a Liberty Walk. Eu tenho alguns amigos no Japão e eles fizeram uma coisa muito foda, assim, eles foram até a Liberty Walk no dia que o Kato-san, o criador da Liberty Walk, estava lá. Eles conseguiram o contato para descobrir o dia que eles estavam lá e eles foram lá e compraram umas miniaturas RWB. Esse daqui eu tirei do blister porque eu fiz um conteúdo zoando e tal, mas eles compraram duas miniaturas e ao invés de eles pegarem as miniaturas para eles mandaram aqui pra gente. Eles fizeram nada mais nada menos do que o Kato-san assinar, autografar as miniaturas. Eu não tô com o blister aqui fácil, mas é só para vocês verem. Esse daqui é a miniatura da Liberty Walk. Eu tenho o blister dessa e de mais eu não lembro o outro carro, é uma Lamborghini. A Lamborghini ainda está no blister. Os dois blisters estão assinados pelo Kato-san, pelo criador da Liberty Walk. Ir para o Japão, eu vou colocar essa meta ainda e eu vou
falar para vocês lá no perfil. Eu quero ir para o Japão justamente conhecer essas marcas. Então, é uma customizadora também, trabalha com body kits igual o Akira Nakai trabalha, porém o posicionamento é um pouco diferente da RWB. É um posicionamento diferente da RWB e diferente da Singer. Enquanto a RWB e a Singer trabalhavam somente com Porsches, esse é o ponto em comum entre essas duas marcas. A Liberty Walk não trabalha com Porsches, né? Eles até fazem Porsches, se procurar bem, tem um Porsche ou outro com um body kit deles. O foco deles é fazer diversos carros, eles têm diversos tipos de produtos que eles oferecem, diversos níveis de personalização. Tem carros que eles trabalham o body kit inteirinho, tem carros que eles focam mais na performance, nem tanto no body kit. A Liberty Walk tem um posicionamento diferente da Singer e da RWB. Comparando a RWB, que tem uma semelhança maior entre eles, para começar, a diferença do posicionamento é que o público da Liberty Walk tem outros carros, além dos JDMs aí, do GTR, né, outros carros do Japão, feitos no Japão. Eles têm alguns carros exóticos, por exemplo, eles fizeram a F40, que é um carro que causou muito. Tem a Lamborghini Countach, né, tem vários carros, tem McLaren. Então tem vários carros que eles fazem que são bem exóticos e que se destacam muito por essa questão de chamar atenção. A diferença, né, da Liberty Walk e da RWB, por exemplo, é que a Liberty Walk não se posiciona como uma marca artesanal. Eles trabalham com carros personalizados, mas eles têm um posicionamento mais de uma marca que tem uma fábrica que produz os body kits e que espalha esses body kits pelo mundo, né? Então não é o Kato-san, o criador da Liberty Walk, que instala todos os body kits. Não, eles têm uma empresa que cria os body kits e eles enviam até para fora do país. A gente tem representantes aqui no Brasil que instalam kits da Liberty Walk, né? Os últimos kits instalados foram feitos pelo Teiji Deguchi, né, da Shibuya Garage, vocês devem conhecer o Teiji aí também, mas ele que foi aprovado, né, para fazer a instalação do kit. Mas então, diferente do Akira Nakai, que ele tem um serviço mais artesanal, somente ele bota a mão nos kits e instala. A Liberty Walk não, a Liberty Walk fabrica, né? Apesar de serem carros extremamente exclusivos, mas eles têm representantes pelo mundo que instalam os kits. Então isso é uma diferença de posicionamento. Então veja que eles entregam até produtos semelhantes, entre a RWB e a Liberty Walk, mas com posicionamentos diferentes. Então quando eu falo também que o Akira Nakai ele está preocupado mais com a filosofia do que com o dinheiro, que é isso que ele prega, ele fala e tudo mais, é porque o Akira Nakai ele quer trabalhar de forma artesanal, ele quer montar todos os carros da forma que ele consegue, sem fazer de forma tão escalável assim, né? Ele não consegue produzir tantos carros no mês, né? Tantos carros por ano. Já a Liberty Walk não, eles se posicionaram de uma forma mais escalável, eles produzem os kits e enviam, então são muito mais carros sendo montados, um número muito maior, é uma marca muito mais, que escalou muito mais suas vendas. Então aqui, quando a gente fala de Liberty Walk, cara, tem mais dinheiro envolvido, sabe? Porque eles conseguem entregar muito mais carros e conseguem produzir em escala. Além disso, outras diferenças de posicionamento, a Liberty Walk, ela pensa muito no entretenimento dos fãs, então tem um café dentro do bairro, né? Eles falam até que é um pequeno bairro ali com vários prédios da Liberty Walk, tem um café para os fãs irem lá consumirem, né? Ficarem lá vendo os carros. Quando a gente entra aqui, ó, em Stock Car, são os carros que estão para venda, tá? Então, diferente novamente do posicionamento do Akira Nakai, que ele não quer, nem fazer um carro, mais de um carro por cliente. A Nakai quer fazer somente um carro, pensando de forma artesanal. Aqui, né, o Kato, ele tá em busca na Liberty Walk de espalhar a marca, não importa como vai ser, né? Então ele tem até uma loja de carros com carros Liberty Walk. Isso é impensável
do Akira Nakai. O Akira Nakai, não sei se por fora das câmeras e tudo mais tem isso, mas aqui na Liberty Walk, claramente ele cria todo um comércio em cima dos carros montados com os kits deles, né? E eles acabam lucrando com isso também. Então, você pode ter quantos carros Liberty Walk você quiser. Se você quiser comprar uma Lamborghini Aventador, um GTR, um RX-7, cara, você vai fazendo sua coleção e beleza. E ó, eles têm aqui, ó, falando novos carros no estoque, né? E tem, sim, diversos carros diferentes, desde da caminhonete ali, da picape, né? Até um R34, que é extremo, assim, que é todo montado, né? Que é o LB Silhouette, que é uma linha da Liberty Walk que é mais extrema, que é a mesma aqui do RX-7 também, que trabalhou o body kit inteiro do carro. E aí tem a linha LB Works, que é mais os fenders, né, que ele instala, né, o kit que ele instala. Então, ele tem diversas linhas diferentes, tem carros diferentes, tem desde um Cinquecento aqui até uma Lamborghini, como a gente está falando aqui. Tem um Aventador, uma Huracan. Ele tem diversas linhas, inclusive ele trabalha também com kei cars, né, aqueles carrinhos pequenos japoneses. Então é bem provável que os kits dos kei cars sejam bem mais baratos, bem mais em conta, o público seja diferente até do que um dono de uma Aventador, e ele atende todos esses públicos. Então o foco da Liberty Walk é mais empreender mesmo, e espalhar a marca e escalar as vendas e tudo mais. Então isso são diferenças de posicionamento. Quando a gente compara as marcas, a gente vê diferenças de posicionamento. Novamente, os carros da Liberty Walk são muito fodas, são muito incríveis. Olha só a Lamborghini Aventador. Mas, comparando os posicionamentos, aqui eu vejo que a Singer pensa mais em detalhes, pensa em reconstruir o carro inteiro, em cada detalhe, mais do que até a Liberty Walk. A Liberty Walk também instala aqui, ela vê a performance e tudo mais, mas não é aquela coisa de repensar a engenharia do carro inteiro e reconstruir o carro, desmontar o carro inteiro e montar tudo de novo, tal. Não, a Liberty Walk faz um trabalho, um posicionamento até semelhante à RWB em partes, mas com a característica de ser mais escalável, né? Então isso é ter posicionamentos diferentes, certo? Então o que é o posicionamento? Eu tô até com a minha colinha aqui, eu vou dar uma olhada para não esquecer. Mas posicionamento é a imagem que a sua marca forma na mente das pessoas. Então, quando a gente pensa nessas três marcas aqui, cada uma está em um espaço da minha mente. Quando eu penso em um artista, um cara raiz que vive suas origens e tudo mais, me vem na mente a RWB. Quando eu penso numa customizadora muito foda que faz os carros de um jeito extremo para chamar atenção e tudo mais, eu penso na Liberty Walk. Principalmente carros com características japonesas, meio naquela pegada Bossozoko, né? Coisa extrema, exagerada. Eu penso na Liberty Walk. São as características da Liberty Walk. Teria um carro extremo, exagerado desse. Olha essa Aventador, que coisa linda, véio. Quando eu penso nisso, me vem a Liberty Walk. É um posicionamento diferente, tá? Na minha mente está uma imagem diferente da Liberty Walk e da RWB. E quando eu penso em alguma marca que repensa a engenharia, que pensa em cada detalhe, que trabalha para recriar e melhorar um carro que já é naturalmente foda, aí me vem na mente uma marca de luxo, já é outra pegada, né? Então, são três marcas semelhantes que fazem coisas parecidas, mas que têm posicionamento diferente. Então, quando você pensa na sua marca, você também consegue criar um posicionamento que se diferencie de todos os seus concorrentes. Então, quando a gente pensa em posicionamento, a gente está em busca de criar diferenciais. E lembra novamente que eu falei que o Akira Nakai, no fundo, ele é uma funilaria, o trabalho que ele faz. No fundo, lá, o trabalho que ele faz, todas as habilidades que ele usa são habilidades de uma funilaria. Porém, ele não se vende como uma funilaria, como um funileiro. Ele se vende como um artista, um customizador de carros, um cara que trabalha de forma artesanal. E com isso
ele valoriza o trabalho dele. Um exemplo que eu tenho aqui para trazer para vocês é o Baidene, tá? No mercado brasileiro, ele é um dos caras que se destacou absurdamente. Quando a gente olha aqui o perfil dele, né, a gente já olha na bio que ele coloca, realizando sonhos. Então isso daqui já é uma forma de se posicionar. Na bio ele já coloca que ele realiza sonhos. Então ele restaura carros? Cara, ele vai além disso, ele realiza sonhos. E isso é uma ideia, é a cultura que ele está criando, são os valores que ele está defendendo, e isso ele já deixa claro desde o começo no posicionamento. Então você não está comprando uma restauração apenas dele, você está realizando o seu sonho de ter um carro muito incrível, um carro novo, um carro que você ama e que você quer ver restaurado. E aí ele coloca aqui também restaurações e projetos exclusivos de altíssima qualidade. Então ele não coloca ali restaurações em gol quadrado. Cara, não, ele está falando restaurações e projetos exclusivos de altíssima qualidade. Ele é especializado em quadrado e ele sempre vai ser conhecido por isso, mas ele é conhecido muito mais pela altíssima qualidade. Então, além de ele mexer em quadrados, de vez em quando aparecem alguns outros projetos exclusivos. Ó, tem um Fusca aqui. Se a gente rodar um pouquinho mais para baixo, tem o Superbird aqui também, que fez a restauração lá com ele. Quando a gente roda um pouquinho mais, tem uma BMW M5. Rodando bastante aqui, tem uma Kombi, tem Opala, tem o RX-7 do Anderson Dick. Ele pega projetos, mas o foco dele, o posicionamento dele é restaurar em altíssima qualidade. Esse é o posicionamento do Baidene. E é um detalhe, né? Quando a gente olha aqui os serviços dele, né, cara, é funilaria e pintura. A maior parte do serviço que ele faz é funilaria e pintura, né? Uma restauração pensando principalmente em funilaria e pintura. Ele entrega além disso, e justamente isso que faz o posicionamento dele ser diferenciado. Ele também, né, restaura a parte do motor. Eu não sei se ele tem um mecânico próprio que trabalha lá ou se ele leva para algum mecânico, mas ele que se responsabiliza por esse serviço de restauração da mecânica também. Mas quando a gente olha aqui o trabalho dele, é um trabalho de funilaria, um trabalho de carroceria. Então, quando a gente fala em posicionamento, ao invés de ele colocar lá funilaria e pintura para Gol quadrado, para VW quadrado, não, cara, ele se posicionou como um restaurador, um customizador, um cara que realiza sonhos. Então ele se posicionou de uma forma diferente dos concorrentes. Então pode ter algum restaurador aí na sua cidade, tem uma qualidade muito foda, que se for comparar com o do Baidene, vai ser parecido? Pode ter, cara, pode ter alguém aí. Mas o Baidene, né, o Dene, ele se posicionou como o cara que é referência nessa área. Ele criou um nicho, né? Ele fez os Gol GTI inflacionarem de preço. Por quê? Porque a restauração dele era cara, então acabou se tornando o padrão de referência. Começou a surgir aqueles Gol GTI de 180 mil, 150 mil, e aí começou a se tornar o padrão de preço dos carros. Então ele teve um posicionamento tão foda que ele se tornou padrão de referência, principalmente padrão de referência de preço. Tem gente que não gosta do Dene, e isso acontece com muitas marcas que se posicionam. Tem gente que acha que o trabalho dele não é tão bom assim, tem gente que acha que o trabalho dele não vale isso, mas ele não tá nem aí, ele tá fazendo o trampo dele lá, ele tá ganhando dinheiro, ele tá elevando a qualidade dos carros que ele faz e ele tem o posicionamento dele. Por mais que você não goste do posicionamento do Dene ou que você não acha que o trabalho dele é tão bom assim, cara, ele tá se posicionando, ele tá se tornando referência e é isso, não tem como negar. Até pouco tempo atrás, o Instagram dele não tava no nível do trabalho dele. Ele tava postando foto horizontal, foto desfocada e tudo mais. Tinha muita gente fazendo críticas e provavelmente ele deve ter contratado alguma agência, alguém para ajudar ele. E ele tá agora criando conteúdos com mais qualidade, pensando em detalhes do conteúdo, buscando uma fotografia um pouco melhor, buscando mostrar a qualidade dele.
Então, ele também está nesse processo de evolução, de mudança. O Instagram dele não era bom até pouco tempo atrás. Então, qual que é a sacada do posicionamento olhando para essas marcas? Posicionamento é você entender o que você vende e para quem você vende. Se você entende do seu produto, se você entende o produto que você está vendendo ou o serviço que você está vendendo e você entende do público que está comprando, você consegue se posicionar de forma diferenciada, você consegue cobrar mais caro. E é isso que aconteceu aqui com o Deni, por exemplo. É difícil a gente olhar lá para Liberty Walk, para Singer, para RWB, porque talvez a gente vai entrar em um público que a gente não conhece tanto, né? Um público de fora do Brasil, um público que tem talvez dinheiro que a gente não está acostumado aqui, né? Mas olhando para o Deni a gente consegue entender melhor porque ele está no mercado brasileiro. Então ele entendeu que muita gente sonhava com o Gol GTI, com os quadrados topo de linha da época lá. Ele entendeu isso, que tinha muita gente que sonhava com isso. Ele entendeu que tinha gente com grana, gente que já estava estabelecido na vida e que faltava ter um carro, um carro de coleção que representasse seus sonhos de infância, que trouxesse a lembrança nostálgica dos anos 90. Então ele entendeu isso e ele entendeu que as pessoas poderiam pagar muito caro por isso. Então ele entendeu que tinha essa demanda e que ele poderia reformar esses carros e ele se posicionou dessa forma e ele estabeleceu um novo padrão de qualidade e um novo padrão de preço. Como eu falei, uma restauração dele custa acima de 100 mil reais pelos últimos vídeos que ele tinha postado. Então ele entendeu que tinha esse público que podia gastar 150, 180, 200 mil reais em um Gol quadrado. Cara, isso que é se posicionar. Ele não brigou pelo preço, ele simplesmente entendeu, colocou que o padrão ia ser aquele e que ele estava vendendo além de uma restauração. Então, se você quer ter um carro no padrão, sem ter dor de cabeça, com alguém que entende muito do assunto e que tem todas as peças para poder fazer a restauração de alto nível, é só falar com ele que não vai ter dor de cabeça. Seguindo o prazo dele, seguindo a demanda que ele tem, ele vai entregar o carro no padrão, como ele fala, no padrão 0 km. Eu já vi vários carros do Deni lá em Indaiatuba, na Bravo Tapeçaria. É alto nível, assim, a qualidade da pintura, da restauração, dos detalhes. Você fica assim, tipo, pra gente que gosta de carro, que é entusiasta, vira sonho mesmo. Então muita gente poderia pegar esse dinheiro e comprar uma BMW, comprar um Audi, comprar um carro que tem, assim, que é ainda mais raro, ou então um carro que tem muito mais luxo, mais conforto, mais potência, mas não, ele entendeu que existia esse público e ele poderia oferecer esse produto para esse público. Então, o Deni, ele entendeu o posicionamento, ele entendeu o produto que ele poderia oferecer, o serviço que ele poderia oferecer, e ele olhou para o público e esse público aceitou essa oferta dele. Então, quando a gente fala que no posicionamento você precisa entender quem você é porque seu público ele não vai comprar só o que você vende, só o seu produto ou o seu serviço. Ele vai comprar como você faz, né? Ele vai comprar seus valores, sua cultura, sua forma de trabalhar. E ele vai olhar para o seu propósito, né? Por que você está fazendo aquilo? Não é o que você faz, é como e por que você faz. Então as pessoas não compram a restauração do Gol GTI, elas compram o modo, o como e por que o Deni faz as restaurações. Elas estão comprando o jeito que ele trabalha. E o público que vai comprar isso, ele precisa entender a proposta. Então ele precisa entender a sua proposta e criar as expectativas corretas pelo que você está oferecendo. O Deni, ele oferece a entrega de um carro, praticamente como se fosse um carro zero. Eu acompanhei a entrega do RX-7 do Anderson Dick, então eu estava lá ao vivo
e realmente parecia que o carro tinha saído da fábrica, né? Tinha saído 0 km, pintura impecável, todos os detalhes impecáveis. Ele alinha, né, a promessa dele com as expectativas do cliente. Então, isso é entender também o público, né? Se o público não entende seu serviço, não entende o que você oferece, o seu produto, ele pode criar expectativas erradas, né, sobre o seu serviço ou seu produto, e ele pode não criar satisfação pelo seu produto. Então, no posicionamento, quando você consegue se posicionar muito bem, você alinha a sua oferta, a sua promessa de marca, o que você vai entregar para o público, com a expectativa que esse público criou. Então, se isso está alinhado, o resultado é o cliente ter satisfação com a sua entrega. E se você não tem um posicionamento, é bem provável que você pode brigar em outras duas características. Um dos erros mais comuns dos negócios automotivos é justamente a falta de posicionamento. Então, até faço uma pergunta aqui para você. Hoje, você atende o seu público ideal? Você acha que o público ideal está chegando para comprar de você? Ou então você está brigando por preço? Ou então você quer entregar uma coisa que seu público não está entendendo? Está acontecendo isso com você? Se tiver acontecendo algo parecido, é provável que você tenha um problema de posicionamento. Eu conheço muitas oficinas, eu conheço muitas estéticas automotivas que não conseguem criar um posicionamento, eles acabam querendo fazer tudo e quando você quer fazer tudo, você acaba não sendo nada. Esses exemplos dessas marcas que a gente está vendo aqui são marcas que superaram o nível de posicionamento de qualidade, eles chegaram a um nível inspiracional. E quais são os erros mais comuns de posicionamento aí dos negócios automotivos? Vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Tem aquela marca que posiciona pelo preço, então que vai fazer mais barato, que as pessoas vão buscar justamente por ter um preço competitivo. Tem o segundo nível, que é aquela marca que não cobra tão caro nem tão barato e ela foca mais na qualidade, então o diferencial vai ser em relação à qualidade. E geralmente a maior parte das marcas que ganham dinheiro no ramo automotivo, mas ainda não chegaram nesse nível inspiracional, no máximo elas estão nesse nível aqui de brigar pela qualidade. É possível que você até consiga, se posicionar pela qualidade, você não está brigando por preço, mas você não está chegando no nível de diferenciação dessas marcas que eu estou apresentando aqui. É quando a gente está nesse nível, que é o nível inspiracional. E aí você não apenas vende sua qualidade ou você não vende seu preço, você defende uma ideia, você defende seus valores. Então, quando a marca chega no nível inspiracional, ela nem mais precisa falar sobre preço. Ela vai defender uma ideia. E é isso aqui que a Singer está fazendo. Para chegar nesse nível aqui, demora, tá? Então, primeiro, é muito importante que você faça uma autoavaliação da sua marca. Hoje, você está atendendo seus clientes ideais? Os clientes, eles estão entendendo o que você faz, né? Primeira coisa, então, que você tem que fazer é entender quem você é, qual é o produto ou serviço que você oferece e quem é seu público. Esse é o primeiro passo de construir seu posicionamento. Se você entender isso, você já vai conseguir posicionar sua marca de uma forma melhor. E com o tempo você pode ir buscando o nível inspiracional, olhando para outras marcas que também trazem essas características. Se você apenas busca inspiração em outras marcas do seu segmento, se você fica olhando o tempo todo para os seus concorrentes, você não vai ter ideia diferente. Você vai acabar copiando, fazendo igual aos seus concorrentes. Então é muito importante você buscar referências fora para justamente você trazer o diferencial, você não fazer mais do mesmo. Isso vai fazer você ter um posicionamento de destaque no mercado. Então digamos que você trabalhava com lavagens mais rápidas, lavagens para o dia a dia, e você começa a se posicionar como um detailer. Se isso não ficar claro para o seu cliente, você vai oferecer um serviço um pouco mais caro para ele, ele não vai entender sua proposta. As expectativas do seu cliente vão ser outras. E aí você pode estar achando ruim que você não está conseguindo vender seu serviço mais caro, seu produto mais caro. Então quando a gente olha ali para o Baidene, ele conseguiu vender além de funilaria e pintura, né? Ele conseguiu se posicionar como um restaurador que pensa em todos os detalhes. Ele conseguiu se posicionar dessa forma.
E por causa desse posicionamento, ele consegue cobrar os preços que ele pratica. Se a expectativa do público dele fosse de gastar menos, digamos que fosse fazer uma restauração gastando 50 mil reais, ele se posicionasse como um funileiro e aí ele simplesmente da noite para o dia falasse que o serviço dele custa 100 mil reais, ninguém ia entender nada. Ninguém ia aceitar pagar esse preço. Mas ele se posicionou, ele fez isso ao longo do tempo. Ele foi criando percepção, valor. E hoje, se ele passar o orçamento de 100, 150 mil reais, o público dele não vai se assustar. Porque ele trabalhou o posicionamento. Então, ter claro no seu posicionamento. Se você atende só carros antigos, ou se você atende só carros novos, ou se você é especializado em alguma marca. É muito importante ter isso claro na sua comunicação, nos seus conteúdos, nos seus pontos de contato. É muito importante ter isso estampado em todos os pontos de contato. Quando a gente fala em branding, a gente tem que aplicar a marca nos pontos de contato, ou seja, nos pontos em que o público entra em contato com você. Então, todo lugar que o público entra em contato com você, ele precisa entender seu posicionamento. Mas não tem como você praticar os preços de uma oficina premium, querer atender o público classe A, se o seu processo, se o seu modo de trabalhar não está preparado para atender esse público. Você quer pegar Porsche na sua oficina? Você quer lavar Ferrari na sua estética automotiva? O seu posicionamento para isso tem que estar claro em todos os pontos de contato. E você tem que estar preparado para atender esse público, para que as expectativas desse público sejam coerentes com a sua entrega. A gente vai falar muito sobre posicionamento aqui na FeelClass. Esse daqui é só uma base, uma comparação. Justamente os comentários lá da RWB me despertaram para fazer esse vídeo. Eu agradeço a todo mundo que assistiu essa aula até aqui. E para quem chegou até essa parte, comenta aí, Gol GTI. Para todo mundo que assistiu as aulas até o final, eu vou dar algum conteúdo extra, de alguma forma eu vou beneficiar quem for aluno fora da curva e assistir até o final. Então comenta aí Gol GTI e eu vou saber que você assistiu até o final. Se você ainda não é um assinante da FeelClass, seja um assinante e nos vemos na próxima aula. Valeu!